E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo. Tava terminando de respirar ainda, não? Tô aqui sete bate pronto. E aí, pessoal? Boa noite. Vamos falar sobre uma coisa que a gente faz à noite. Sonho! Que besta. Todo mundo já viu o thumb, já viu o título. Verdade. Por que a gente faz isso? Pegadinha aí. Bom, vamos falar sobre sonhos. Sonhos. Sonhar. Qual é o seu sonho? Não é esse Não sonho. é esse sonho? Não, sonho da noite mesmo. O impeachment do Bolsonaro? Que sonho. Que sonho grande. Seria um sonho. Tudo isso é pra derrubar o Bolsonaro. Tá bom, vamos falar de sonhos. Eu sonho muito. Sabia que tem gente que fala que não sonha? Uhum. Doideira. Tá, você sonha Deve ser muito ruim. como? Não, Toda noite. Toda noite, Ah, isso legal. que eu quis dizer. Isso- eu também sonho, acho que quase toda noite. Tem umas noites que não. Falo que a gente sonha sempre, que às vezes não lembra, né? Isso é o que dizem também. A boca pequena. E você sonha. Tem também diferença de sonho preto e branco e colorido. Você sonha preto e branco ou colorido? Caralho, você fez uma pergunta capciosa, hein? Você não veio preparado pra esse vídeo. Nossa. Não sei. Eu tô aqui entrevistando. Eu acho que eu já sonhei preto e branco, eu já sonhei colorido. Eu sei que os sonhos que eu me lembro, eu sonho colorido, porque sempre tem uns detalhes de cor que eu lembro, tipo, a bolsa vermelha, o espelho amarelo. E tem pessoa que só sonha preto e branco? Sim, deixa nos comentários se vocês sonham preto e branco ou colorido, por favor. Porque eu sei que tem gente que sonha. Eu acho que a minha prima sonha preto e branco, mas eu não tenho certeza, preciso Sempre? confirmar. Tipo, sempre. Ah, tem uma diferença de sonho também. Ah. Em primeira pessoa ou terceira pessoa? Geralmente eu tô... Com você. Eu sou eu. Eu também. E tem gente que se vê. Se vê? É, tem diferença de sonhos. Caralho, em terceira pessoa, assim. Terceira pessoa, você sonha, mas Mas você tem que ter uma imagem de si mesmo muito bem formada pra conseguir. Porque a gente Aí eu não... já não sei, A gente né? não se vê em terceira pessoa, a gente só se vê no espelho. Ou foto, ou vídeo. Você vai... Imagina um sonho que... Mas você vê outras pessoas. Você se imagina como... Você sabe não. como é um corpo funcionando, andando. Sim, claro. Eu já tive um monte de sonho em terceira pessoa que eu tava vendo outras pessoas. Mas eu tava só assistindo. Tipo um filme. Sim, Tava você só não tava participando da Não cena. tava participando da cena. Mas então, Só que eu não tava me vendo. Mas às vezes é que eu não sei como são esses sonhos. Eu não tenho, eu sempre tô comigo mesmo. Comigo. Sempre tô comigo. Mas eu não posso falar pelas pessoas, não sei direito como funciona Não, eu sei, eu só tô isso. falando que é assim. Mas às vezes Tem esse sonho em vários- terceira pessoa, a pessoa não tá participando também. Vai que é isso. Quem sonha Tem em terceira vários pessoa sonhos que eu sou eu em mim, participando do sonho. Vários. Talvez a maioria. Mas já sonhei várias vezes também vendo. Tipo, como se fosse Isso. Deus, sei lá, uma testemunha. Mano, vendo Assistindo a cena. Só que eu não tô me vendo, tô vendo outras pessoas fazendo outras coisas. Vendo, nunca sonhei vendo cenas Já, que eu já não sonhei. estou. Eu sempre tô. Às vezes eu posso ver escondido, às vezes vejo de longe. Às vezes, tipo, você tá aqui e você sabe o que tá rolando numa conversa bem longe, porque você tá sonhando, né? Uhum. Tem isso, mas eu tô sempre perto, na cena. Não, a maioria das vezes sou eu comigo, eu emigo, mas já teve mesmo de ir assistindo assim. Tem E eu que acho que falar. a maioria dos meus sonhos são coloridos, mas você tocou num ponto cabuloso, hein? Porque pensando bem agora, Você eu não acho tem que era certeza. tudo colorido, mas como é tudo flash, é tudo puf, 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 quando a gente acorda e lembra, é meio confuso, né? E agora eu não tô sabendo te dizer, mas acho que eu já sonhei preto e branco e já sonhei colorido. É um sonhador flex, Híbrido. híbrido. Eu queria anotar meus sonhos. Eu sempre esqueço de anotar. Eu porque sempre esqueço de comprar um caderno pra anotar os sonhos. Caderninho dos sonhos. Eu te dou um caderno dos sonhos, não sabia que você queria. Não sei. Já pensei nisso, mas... Pode ser bloco de notas. Pode ser, né? Já a tecnologia A chegou. tecnologia chegou. Então, eu penso em anotar em bloco de notas, só que eu sempre fico com preguiça. Eu quero levantar, ou eu pego o Eu celular e nunca já lembrei. Depois, tipo, eu acabei de acordar e... Caramba, lembrei de anotar. Não, eu lembro do sonho, mas tô falando. Nunca Não, eu pensei em também- anotar. Eu penso assim, eu não posso esquecer esse sonho, porque eu quero te contar. Aí, às vezes, eu A esqueço. não ser que durante você o não dia. queira contar, né? Calma, a gente já chega lá. Mas aí, durante o dia, eu esqueço. Aí eu penso, aí eu fico tentando lembrar. Aí eu esqueço vários detalhes. Se eu tivesse anotado na hora, eu saberia vários Total, detalhes isso- muito mais legais. Isso acontece mesmo. Engraçado que, às vezes, os sonhos não fazem muito sentido, os Sempre. acontecimentos. Os meus, sempre. Então, essa é uma diferença 100%. nossa. 100%. Pode começar falando dos seus sonhos que não fazem sentido. É aquele meme, mano. Real. Se tem um meme que pra mim é real,
é aquele do sonho, que assim, como Tem, você vai tipo, explicar seu sonho? dragão. Aí é um dragão e o outro, tipo, em cima do hipopótamo e tem um cinema E um prédio e um gigante. prédio e tá passando um navio. Esse é o meu sonho. Mano, então, comentem também se os seus sonhos são mais lúcidos, igual os meus que são assim. Os meus fazem sentido, tem contexto, eu vou de um lugar pro outro, tem Não, começo, não. meio e fim, tipo, eu começo num lugar, converso com uma pessoa, aí eu já sei o que eu vou fazer próximo, aí eu continuo. Os Tem sonhos uma- da Mariana são bizarros de detalhado. Gente, e são Tipo, incríveis. ela lembra de olhar no celular e ver o hora. aplicativo que ela abriu no celular. Esse sim, nível. sim. Não é só, aconteceu mais ou menos isso. Os meus eu consigo falar, tipo, aconteceu mais ou Tinha menos tal isso. coisa, tal coisa, tal coisa, tipo, embolado. Eu lembro de elementos. Não, o meu eu lembro da história, da linha do tempo dos Não, sonhos. o meu não tem muita Então linha do comenta tempo, aí o que vocês são também, de sonho. Nossa, é uma bizarrice atrás da outra, os meus sonhos. Doideira. Ó, eu falei que eu ia fazer outro vídeo, mas sobre isso, mas a gente já tá aqui no assunto, a gente já emenda também, não? O quê? Eu tenho paralisia do sono. Não sei o quão isso tem a ver com sonho, mas tem a ver. Eu tinha bastante dos 13, 14 até os 21, assim. Tipo, uma vez por ano, assim, às vezes eu tenho. Mas muito raro. Antes eu tinha sempre. Tipo, numa semana eu tinha 4, 5 vezes. Muito triste. Era quase todo dia. E como que é a sensação? Conta aí pros fiéis telespects. No começo era meio desesperador. Você não sabe o que tá acontecendo e você não sabe lidar, né? E tipo, que porra é essa? Não tem como explicar pra quem nunca teve. Mas muito explica difícil. o que você fica. Você fica travadão, Travado. você fica tentando se levantar, mas não consegue. Tentando falar e não consegue. Você tenta abrir o olho, às vezes você consegue abrir um pouco. Mas você não tá acordado 100%. Não é como se você acordou e não conseguiu se mexer. Você tá semi-acordado. Você não tá acordado, porque você alucina. Tem coisa que você vê e que você ainda tá vendo da sua cabeça. Isso que você Só acha, que você... né? Às vezes é Não, espírito às vezes mesmo é que você tá espírito, às vendo. vezes é espírito, né? É. Porque você vê um pouco, como às vezes você consegue abrir o olho e fecha, ou às vezes você consegue abrir bem pouco, então você sabe onde você tá, então você pega a referência do ambiente, só que mistura com coisa que não tá lá. E aí você nunca sabe se aquilo tá acontecendo, se aquilo aconteceu. E tem umas sombras? Lógico que tem. Ai, que Sempre medo. tem. Eu nunca tive paralisia do sono, eu tenho medo se eu tivesse, imagina. Já tive. Mas se fosse pra eu ter, eu já teria, né? Acho que, tipo, deve ser uma predisposição, assim, a E ter. aí você tem que... E aí você desenvolve técnicas, né? Depois de um tempo. Porque no começo é só desespero, e aí você só fica desesperado até passar. Você não tem controle nenhum da situação. Até você ir vendo o que vai funcionando e desenvolvendo a técnica pra você que funciona. Pra assim, não, eu sei o que eu vou fazer aqui pra acordar. Qual que é a sua técnica? Você tenta, tipo, sentir sua mão só. Uma parte assim, ó, tenta só mexer o dedão do pé. Só sentir o pé. Nossa. Ou só sentir a mão. Tem isso, que é uma coisa que dá pra falar, dá pra explicar. Mas tem uma parte que eu não consigo explicar, que é uma respirada funda e uma concentração que você faz e aí você volta. Nossa. E tem alguma explicação científica, você sabe? Tem. Qual que é? Não sei, mano. Eu vi mais ou menos na época. Não sei direito. Tipo, por que acontece isso com o corpo? Que você fica travadão? Acontece Tipo, isso. você não volta do sonho? Às Do vezes, sono, né? eu já tive vezes de tentar falar e não conseguir. E com esses assim, mais acordado, quase mais perto do acordado do que do sono, entendeu? De estar travado, mas bem consciente do que tá acontecendo e não conseguir. Aí demorar uns 2 minutos e aí voltar. E eu já tive de lembrar no outro dia que eu tive e eu não tenho certeza daquilo que aconteceu. Porque como eu não acordei depois, eu dei uma leve... caralho, o que tá acontecendo? Dormi, aí depois eu só acordei no outro dia. Então, bem mais perto do sono do que do acordado. Então, várias alucinações e eu não sei o que aconteceu, o que não aconteceu. Que saco. E é muito... Você tem um sono, uma vontade de dormir muito forte quando você acorda de paralisia do sono. Se você não te acordar mesmo, tipo, acordar, levantar, mexer em alguma coisa, se você só... aí você encosta de novo, volta. Você vai ter paralisia de novo? Volta pra paralisia que de saco. novo. E aí você volta, mas aí também às vezes você volta e pode assim, e acaba dormindo, ou às vezes volta e fica nessa. Já tive isso misturando com sonhos bizarros, assim, desses clássicos que... Eu sei que tem um documentário na Netflix de paralisia no sono,
E já tinha visto em pequenos memes, sabe? Essas fanfic assustadoras. Sim. Do que é paralisia do sono. E que tem o espírito da paralisia do sono que vem, sei lá, sugar sua alma. Não sei qual que é. Mas eu já senti algumas vezes, tipo, alguém em cima de mim. Ah. Tanto quando... às vezes eu durmo de bruxo, às vezes eu durmo Drácula, peso, né? É assim. Já senti alguém aqui, assim, ó. Ah. Mas você viu ou você só sentia? Você vê silhueta. Você não vê o rosto de alguém, né? Silhueta, assim, ó, em cima de mim. Ai, que horror. Eu já fiquei com medo algumas vezes, mas eu lembro que as últimas vezes eu tinha raiva. Filha da puta. Sai mano. daqui, caralho. Sério, eu lembro de... Era uma sensação de querer sair no soco. Eu falei assim, então vem, porra, que eu vou te dar um pau. Que saco, né? Já tive. E já tive dormindo de costas também uma sensação de alguém aqui nas minhas costas. Ai, que horror. Mas é que talvez eu tenha lido isso antes, entendeu? Sim. Então você sonha com aquilo que teoricamente, você espera que aconteceria. Ou realmente acontece e existe o espírito da paralisia do sono. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. E você já sonhou a mesma coisa? Tipo, você já acordou e voltou? Não. Você sonha um dia. Você sonha um dia com algum lugar. Aí outro dia você sonha de novo com esse mesmo lugar. Já fiz também. Isso e com uma casa que eu nunca fui na vida real. É uma arquitetura do meu sonho. Eu já fui num lugar que é tipo uma avenida de cidade pequena que faz um U, sei lá, e tem um rio no meio. Sempre sonho com essa avenida. Sonho é doideira, né? Porque isso pode explicar que era de outra vida sua, que você fica sonhando com esse lugar. Ou que você vai até o lugar sonhando. Não, é porque a gente... espírito. Também tem isso, às vezes a gente vai até os outros lugares. Ou a gente só mistura, né? Tipo, a gente pega... Referência de filme, referência de Por que é um lugar que a gente não conhece? Porque realmente esse lugar não existe, porque ele é um compilado de várias coisas que estavam na nossa cabeça e a gente montou, né? Sabe um sonho Tem uma casa que eu sonho sempre, aquela casa lá. Que loucura. Sonho sempre. Sempre não, sonhei algumas vezes, mas 5 vezes. Sabe um sonho que eu sonhava muito quando eu tava estressada da faculdade? Eu já te contei. De estar sendo perseguida num prédio. Então, subir... Na escadaria, né? Escada de incêndio, ou descer escada de incêndio. É bem clássico esse E aí eu paro no tive. andar e fico escondida. Aí, tipo, a pessoa me acha e eu continuo correndo, sabe? Você sente que tá sendo perseguida. Aí eu já vi uns significados de sonhos. Que é que você tá ansioso, estressado, sob pressão. E outro que é muito clássico, eu já tive um tempo também que eu tava estressada da faculdade. Deu... sendo perseguida, e aí chega no embate com um cara e eu dou umas facadas na pessoa e a pessoa não morre. Que sanguinária. Mano, horrível. Eu acordo do sonho, assim, destruída, tipo, um sentimento muito ruim, porque eu sinto que eu dei a facada na pessoa. Ai, por quê? Pensa, você pega uma faca afiada e enfia várias vezes na pessoa, sério. É horrível. É horrível esse sonho. Eu acordo desesperada, tipo, mal. Não quero sonhar com isso, mas eu já sonhei, tipo, algumas vezes. Teve uma fase, tipo, uns meses, assim, que eu tava estressada. E aí eu ficava sonhando com nesses embates, assim. Pode ser soco, pode ser quebrar vidro. E a pessoa não morre. De crer, de ser perseguido é clássico mesmo, o pessoal fala, né? Tipo, de você correr e não sair do lugar. Nunca sonhei com esse específico não. de estar sendo perseguido e correr, não sair do lugar. Você falou esses dias que sonhou que tava sem dente, né? Que meu dente tinha caído. Esse também falam que é clássico. Esse daí eu nem fui ver o significado, mas eu sonhei. Tem eu não lembro se meu dente tava mole ou se ele tinha caído mesmo. Eu acho que ele tinha caído. Tem um significado clássico, eu só não sei também qual que é. O que eu ia falar de sonho? Eu já sonhei várias vezes que eu tô voando. Isso é sensacional. Voando, eu nunca sonhei. Nunca sonhou? Nossa, é muito bom. Coloca aí se você já sonhou que tá voando. Os meus sonhos são muito reais, entendeu? Seguem uma linha. Eu sou muito imaginário. Eu já sonhei que eu tô... Sabe quando você tá começando a dormir e você sonha que tá caindo de um prédio? Aí você... Sim. Sabe? Isso, tipo... Apesar de caindo de um prédio, eu sei a sensação, mas prédio, mas é caindo. Caindo de um lugar alto. Caindo da cadeira, assim. Não, o meu é prédio, geralmente. Que eu penso é tipo... acordei. Eu já tive esses negócios assim, mas caindo de cadeira. É geralmente quando você tá começando a dormir, né? Você tem isso. Acho que você não tem isso no meio da noite. Já vi isso em algum lugar. É porque quando você tá mais pro meio da noite, você já tá em outra fase de sono. É, tem você umas não tá fases lá do sono, né? É, acho que é isso. E sonhos que a gente esconde? Aí é pesado, hein? Aí é essa parte só pra membros do canal.
Não, mas a gente tava Clica aqui em membro. Clica em ser um membro e a gente faz um vídeo pra vocês quando a gente tiver como ser um membro, Como né? ser membros. Eu acho que deve ter uns 100, deve ter que ter 100 mil inscritos pra ser 100 membro. mil? Acho que sim. Não, acho Você que tem a primeira menos já dá. plaquinha. Menos já dá Acho pra que ser menos membro. já dá. Deve ser uns 10 mil. Bom, não sei. Mas, agora, a gente já falar meio por cima, mas hoje de manhã a gente tava conversando disso, por isso que surgiu o assunto do vídeo. Que o Vitor me perguntou, já teve algum sonho que você escondeu de mim? Você lembrava e só não me contou? Eu falei, já, claro. Você acha que eu sou boba? Não, não achei nada. Fica eu só contando perguntei. tudo. Também, a gente tem nossos segredos. Segredinhos, né? Tem seus segredinhos. Sonho é medo ou desejo, né? Freud já dizia. E aí quando você tem os sonhos que é medo ou desejo, aí você não conta. Ah, entendi. Tá Mas bom. a gente se contou um sonho, só que a gente nunca tinha contado antes. É que, tipo, no dia é meio difícil de contar. Mas vai passando o tempo aí você pode contar, Sonho né? da Mariana, vocês nem imaginam. É que meus sonhos são bons, ué. Eu sou uma ótima sonhadora. Entendi. Vocês julgam seus sonhos? Ou os sonhos das outras pessoas? Os sonhos dos seus cônjuges? Cônjuge. Porque não pode julgar sonho, gente. Depende do que, como a pessoa leva sonho. Se você tem pra você que sonho, todo sonho, obrigatoriamente tem um super significado, aí é foda, né? Uhum. Porque Que aí você vai pensar que tem um super significado. é que a gente não consegue. A nossa interpretação do sonho já é enviesada, né? Claro, você não consegue. Você nunca vai expressar 100% como você sonhou. Você já E é difícil de levar a cópia. É, isso a gente passando. E a outra pessoa também já vai interpretar uma Ela coisa não que não é. Você né? tá falando assim, ó, eu tava num carro vermelho numa rodovia pequenininha. A pessoa imaginou uma coisa. Você tá na sua cabeça a imagem do seu sonho. A pessoa tá em outra imagem, porque ela tem outra visão. E nos sonhos a gente mistura as coisas, né? Então elas não têm. Aquilo que tá acontecendo não tem necessariamente o significado daquilo que tá acontecendo, né? Sim, Às vezes tem. às vezes tem. Às vezes não tem. Mas o que eu tava falando pro Vitor também é que a gente tem muito estímulo. Então, pensa, a gente vê muita coisa no Instagram, muito filme, muita coisa assim. A gente vê muitos rostos, muitas pessoas que você não tá em, rostos no Instagram. que você não tá em contato. Aí você Engraçado. sonha às vezes E com aí os rostos. Com uns rostos que, assim, aleatório. Assim, ah, nossa, vi uma vez no Instagram. Medo ou desejo. Sei. O Brasil sabe. Mas não julguem os sonhos dos outros. Não pode julgar sonho. Tem que ter a mente aberta para o sonho. Mente aberta para o sonho. Mente aberta para o sonho. Eu já sonhei algumas vezes, e aí eu tô no sonho, e aí, tipo, eu me mexo no sonho, ou dou um soco no sonho, faço alguma coisa assim no sonho, e aí, BUM! Dou um soco na parede. E acordo com socando a parede. Algumas vezes. E eu que falo dormindo? Já chutei assim no sonho, e aí acordei com o meu chute em mim, assim. Eu já acordei chorando. Já, verdade. Já acordei chorando. Tipo, sei lá, alguém morreu no sonho, sabe? Um sonho muito real. Eu já acordei triste. gritando. Gritando? Gritando. Foi alguma notícia que eu recebia no celular. Eu não lembro o que, mas era uma coisa Horrível. horrível. E aí eu acordava gritando. É, eu já chorei no sonho, chorei. Aí eu acordo e você tá chorando ainda. Nossa, isso é triste, mas Ruim. tudo bem, né? Eu já cuspi no sonho e acordei e tava cuspido. Nossa! Real oficial. Ah, já sonhei antes de ir pra escola, tipo, tô dormindo, aí eu sonho que eu acordo, tomo café, coloquei o uniforme, aí eu acordo. Aí eu falo, puta, que saco, tava pronta pra ir pra escola já. Eu, tipo, tem que acordar agora de verdade. Nossa, nem Já fala. acordei isso. Ah, então eu falo falo dormindo, o Vitor tem medo de mim. Não tenho, não. Mas eu falo, aí teve um dia que eu tava dormindo, eu levantei. Não levantou o tronco. Levantei assim. o tronco só assim. Você olhou pra porta e balbuciou. Blá, blá, blá. Ah, tá, desculpa, eu tô contando tudo errado. Então, eu tava dormindo. Você tava dormindo. Você olhou pra porta assim, tipo, porque você levanta pra cama assim, é como se a porta fosse um pouquinho. Ali. Então deu pra ver que ela virou pra olhar pra porta e falou um rel. E eu vivo falando rel. Eu fico com medo das vezes estar nos meus sonhos secretos e ter falado alguma coisa durante a noite. Porque eu falo, né? Falar um nome. Ah, ela fala, já falou. Mentira! Já falou. Tá zoando. Nomes secretos. É que eu relevo os nomes secretos que ela fala. Que bom que a gente tem um relacionamento saudável. Você tem que me falar quando eu falar nome secreto. Você me perguntou, e aí, como que foi esse seu sonho aí? Você fala bastante coisa. A Mariana fala bastante coisa. Não foi só essa vez, não. Ela fala dormindo e às vezes ela responde coisa que eu... Tipo, o que você tá falando aí? Ela fala, blá blá.
Para de ser maluca aí, ó. Tá dormindo, tio. A gente tá assistindo o filme. Aí eu, tipo, tô meio dormindo, mas meio acordada. Ai, calma, tem um... Às vezes você briga dormindo, sabia? Brigo com você? Briga. Briga o quê? Briga sim. Deve ter merecido, com certeza. Não, nunca mereço. Você briga. O que eu ia falar era... A gente tá começando, tipo, num filme, assim. Aí eu tô dormindo, só que eu sei que tá passando o filme. Aí o Vitor fala alguma coisa e eu falo... Não, eu tô assistindo, sim. Mas eu tô 100% dormindo. 100%. Essa sou eu. Já sonharam alguma coisa e aí acordaram e voltaram pro sonho? Isso aí é bom também. Isso é bom, mas é muito raro. É raro, muito mas raro. já tive. Eu fico tentando voltar pra sonhos vários. Eu fico tipo, nossa, por favor. E quando você tá naquele sonho, mano, irado, e aí você acorda, puta que pariu! Saco, né? Bem agora, não podia. Mano, dá uma depressão pós-sonho. Nossa, é muito. Depressão pós-sonho, eu O já sonho, tive. você tava, tipo, no melhor, mano, que Tava sonho. Você tava no Nirvana. num Caribe. Mano, você tá, assim, ó, Nossa. pensa no melhor sonho. E aí tá maravilhoso Sim. aquele sonho. E aí você acorda, nossa. É muito triste. Puto. Eu fico depressiva. Sempre tem eu isso. Eu fico triste mesmo. Sempre tem. E sonho que você sabe que tá sonhando? Não, isso daí E aí eu acho você que eu nunca sabe tive. que tá sonhando e aí faz coisa no sonho sabendo que Se tá eu sonhando. tive na minha vida foi umas 2 vezes no máximo. Ah, eu já tive. Bastantes vezes. Aí você mudou Faz alguma tempo que eu coisa não no tenho. sonho? Não é tipo Inception, né? Não conseguia construir as coisas. Pô, vou imaginar aqui que eu tô num parque aquático. Aí tava no parque aquático. Não é assim. Eu só tinha consciência de que aquilo era um sonho. E aí você... Tá, tô sonhando. E aí você Legal. conseguia ficar consciente. Mas as coisas que aconteciam não tinha controle. Elas só aconteciam. Aí eu acho que você tem que ser um sonhador mais nível Leonardo DiCaprio, assim. Outro nível de sonhador. Mas eu tinha bastante. E tinha bastante na época do paralisia do sono. Então acho que tem a ver as coisas. Porque agora Tá sensível ao sonho. eu não tenho mais nem sonho lúcido e nem paralisia do sono. A gente vai ficando... Distante. Estressada. Ficando, sabe? Ao contrário de sensível, entendeu? Insensível. Insensível, eu acho. Trabalho corporativo, CLT, ele te insensibiliza da mística do mundo, até dos sonhos. Até o sonho, o capitalismo te tira. É isso que é foda. Nossa. Daqui a pouco, assim, você quer ter sonho, você vai ter que comprar. Ah, não, a gente vende aqui, ó, uma pílula que você toma todo dia antes de dormir pra você conseguir sonhar. Com certeza vai ter isso. Se já não tem, capitalismo sucks. Então tá bom, gente. Vamos voltar para uma parte 2. Deixem bastante comentários de tudo que a gente foi falando durante o vídeo. Volta aí se você quer comentar de alguma coisa que já passou. Você esqueceu o seu comentário? Lembra aí que você quer comentar e comenta. A gente quer saber sobre os sonhos de vocês, sobre as experiências de sonhos de vocês. Sonhos loucos. Indica pra... Sonhos secretos. Indica pra 5 amigos. 5 amigos secretos, indica. Fala assim, sonhei com você. Sonhei com você, gatinha, gatinha. Sonhei com você, gatinha. Meu anjo. Curte, né? Claro. E como, Se ainda não curtiu foi o vídeo... sonho? Ah, foi nada, foi normal, a gente tava conversando.